Bem-vindos, meus caros amigos viajantes do espaço-tempo. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu faço sobre análise de filme. Mas não é análise, esse ator fez isso, aquilo, não. Eu quero tentar dar um ar de filosofia, ciência nos filmes de ficção científica, nos filmes... Na verdade, todos os filmes de drama, suspense, ação, mas que tem algo a ver com ciência. Se tiver alguma coisa a ver com ciência, tecnologia, até mesmo filosofia, eu vou gravar um vídeo em análise, então vai ter spoiler. Eu já gravei um vídeo sobre Black Mirror e sobre Westworld, tá na mesma playlist que esse vídeo aqui. Mas aqui no caso é o primeiro filme que eu estou pegando, é Her. Ela é um filme interessante, então peço que vocês deem seu feedback. Ok? Assista primeiro o filme, depois volta pra cá no vídeo e veja o que eu vou falar. Preciso do feedback de vocês, quero que vocês comentem o que vocês acharam do filme e tudo mais, porque eu vou sempre trazer filmes, sei lá, Máquina do Tempo, Presságio, O Dia em que a Terra Parou, coisas desse tipo assim, que envolvam ficção científica, ciência, tecnologia, relação do ser humano com a tecnologia. Eu me amarro em nesses tipos de filmes. E gostaria muito mesmo de falar em vídeo o que eu achei daqueles filmes e conversar com vocês exatamente pelo YouTube. Eu acho essa ideia genial. Então, desce aí, deixa seu like, se inscreva no canal e vamos nessa. Bom, filme Her. O filme é interessantíssimo na ideia da relação do ser humano com a máquina. Mais uma vez um filme em que envolva inteligência artificial, em que envolva máquinas, relação do ser humano com tecnologia. O filme é de Spike Jonze e o ator principal se chama Fyodor, ok? Não vou falar mais nada técnico sobre o filme, eu quero focar direto nos pensamentos, nas ideias, o que o filme passa, beleza? Primeira coisa interessante. Já de cara, eu parei para prestar atenção na profissão do personagem principal. Ele trabalha num lugar chamado belascartasmanuscritas.com, uma espécie de empresa que entrega cartas. Até aí tudo bem. Só que o problema, assim, galera, de todas as coisas que você possa achar estranho nesse filme, pra mim essa é a coisa mais absurda. É exatamente essa profissão. O que você faz ali? Você escreve uma carta para alguém, pelo menos foi o que eu entendi do filme. Você escreve uma carta para alguém que uma outra pessoa pediu. Tipo, eu aqui e tem uma pessoa que eu gosto muito em outro lugar. Eu peço alguém para escrever uma carta falando sobre os meus sentimentos para essa pessoa. Cara, pra mim isso é o mais absurdo desse filme. Sério, é assim, a parte mais insensível. Mas aí beleza, o personagem principal, o Fyodor, ele se separou, acho que fez 1 ano. E o filme trata, assim, sobre a solidão em que ele vive no mundo. Ele não consegue se encaixar na sociedade. Passa a ideia de que ele é extremamente solitário, não consegue ter relações com pessoas na frente dele. Esse na frente ficou até estranho de falar, mas é porque eu fico me lembrando do mundo atual, né? Você tem milhares de pessoas e quase ninguém se fala, é mais no celular do que de frente para uma pessoa, né? Aquelas imagens incríveis que às vezes você para 10 segundos para raciocinar, para ver, enxergar o que está acontecendo, você vê 2 pessoas, uma do lado da outra, que não se falam um oi, mas ficam o tempo todo no celular. É capaz de falar oi pelo celular com a pessoa do lado, mas não falar oi de frente uma para outra sem precisar de tecnologia. Mas aí beleza, o filme tem uma tecnologia um pouco avançada e tal, assim, não é uma coisa absurdamente avançada, mas dá pra gente perceber que é um pouco no futuro, um pouco, não muito, mas um pouco no futuro, ok? Mas aí ele passa por um lugar onde vê a propaganda de um sistema operacional que tem consciência, e aí é onde a história do filme começa. Tudo bem, aí ele comprou o sistema operacional, chega em casa para instalar e tudo bem e tudo mais, e aí acontece algo que eu acho assim incrível. Eu, por exemplo, não pude deixar de notar, foi impossível, na minha cabeça veio na hora, igual um estalo,
Porque o sistema operacional, antes de ser instalado, teve tipo uma espécie de configuração onde fazia algumas perguntas. E cara, é impossível. Se você conhece um pouquinho de psicologia, é impossível você não lembrar de Freud. Que é quando o sistema operacional pergunta para o Fyodor qual é a relação que você tem com a sua mãe. Ele começa a falar e tal, e é interrompido, o sistema operacional fala, ok, tá tudo pronto. Cara, isso pra mim foi uma coisa ali bem fixa, bem interessante, que envolve a psicologia e que ficou bem claro no filme. Você lembra na hora do complexo de Édipo de Freud. E outra parte interessantíssima do filme que me chamou muito a atenção, depois que ele já configurou e tal, e aí começa a conversar com o sistema operacional, que tem consciência, uma parte que acho que assim, me chamou muita atenção, sério, é quando ele tá jogando um videogame. O videogame tem um holograma e tal, né? É um videogame bem avançado até, ele interage com a voz. O que eu achei interessante é o seguinte, que esse sistema operacional inteligente, né, com consciência, está conversando com ele e ele jogando videogame. Então ele está jogando videogame junto com o sistema operacional dele ali, ok? Beleza. Só que há um momento em que o sistema operacional interage com o videogame interagindo com ele. Então assim, são duas inteligências artificiais, porque me parece que tem dois, assim, não sei, é que ficou meio estranho a princípio, se a gente parar para pensar em questão de inteligência artificial. Porque o bonequinho no videogame parecia ser inteligente também, porque conversou com o sistema operacional, que seria o que tinha consciência. Ficou uma coisa meio estranha, mas tudo bem, dá para passar, não tem problema nenhum. Talvez eu mesmo esteja interpretando errado, mas eu só achei incrível a cena porque tem uma interação imensa sem nenhum outro ser humano. É uma interação imensa entre um videogame que interage muito com o jogador e o sistema operacional com consciência. Nossa, aquilo ali foi sensacional. Mas aí beleza, a história do filme corre e tudo mais, começa a avançar. Esse sistema operacional que se chama Samantha começa a ficar mais próximo do Fyodor, o personagem principal. Eles vão, parece que começando a se gostar e tudo mais. E aí vem uma parte que pra mim, assim, cara, foi marcante. Foi marcante porque a gente sempre pensa cara, comparando com o mundo real, você fica assim, quando digo mundo real, fora do filme, ok? Fica uma coisa extremamente complexa. Que é o seguinte, a própria inteligência artificial ali, o próprio SO, Sistema Operacional, com a consciência, ele começa a se perguntar, ele começa a questionar a realidade. Isso que dá a entender, que me deu a entender do filme. Ele começou a questionar ela, né, a Samantha, começou a questionar a realidade. E aí entra uma coisa interessante que ela diz, será que o que eu penso é real? Ou se é programado? O que me vem à cabeça, parando para pensar alguns minutinhos, é o seguinte, ela está se perguntando, esse sistema operacional com consciência está se perguntando se o que ela pensa é real ou programado, ok? Porque se não for programado, então é real, seria genuíno o sentimento dela. Beleza, mas aí vem uma pergunta interessante. Como eu posso garantir que o que eu penso é real? Prova. É a mesma coisa que eu chegar e falar. Você que está me assistindo, como você pode provar para alguém que o que você sente é real? Se você parar para analisar isso, cara, o que a gente faz? Não, é claro que é real. Essa é a primeira resposta. Mas como assim, claro? Não tem essa de claro. Explique. Como? E aí, Siri? Eu te amo, Siri. Fico realmente lisonjeada, mas acho que você seria bem mais feliz amando um ser humano. Uma outra coisa que pra mim, assim, é bem nítido no filme, é uma coisa, gente, é incrível. A quantidade de gente que você vê passando na rua e assim, você até tem como o próprio Fyodor bem feliz, você até tem uma pessoa que está ali feliz, mas sem interação alguma com alguém. Isso me parece bastante estranho de se pensar. Mas aí beleza, o filme continua a rolar, eles começam a namorar logo após ele assinar os papéis do divórcio com a mulher dele. Tudo bem, isso aí tá ok. Agora, uma outra coisa que me impressionou bastante
foi quando ele foi pro aniversário da afilhada dele e que apresentou a namorada dele, Samantha, para a afilhada dele que tinha 4 anos. Isso foi uma coisa interessante. Porque ela pergunta para Samantha, onde você está? Onde você mora? E a Samantha responde, num computador. E você, a afilhada do Fyodor, numa casa. E o engraçado é a reação da menina, como se fosse uma coisa natural. Claro, é interessante como é criança, não vai ser nada espantoso se a mente da criança não estiver desenvolvida. Quando eu digo desenvolvida, é acostumada com a sociedade, tá? Acostumada já com os costumes, os hábitos de uma determinada sociedade. Quando ela não está bem desenvolvida nesse sentido, ela vai achar engraçado, um pouco estranho talvez, se sair do cotidiano dela, da rotina dela, mas a forma como ela expressa e olha pro Fyodor é uma coisa interessante de raciocinar. É como se fosse algo novo para ela, mas nada demais, uma coisa que não é nada demais. E é bem incrível quando a Samantha pergunta quantos anos ela tem e ela responde 4 anos. E quando ela pergunta para Samantha quantos anos a Samantha tem, a Samantha responde, eu tenho 5 anos. Isso é incrível. Então vem uma das partes mais interessantes do filme, do meu ponto de vista, uma das que mais seria mais estranha, interessante, mas a que mais as pessoas devem ficar, que é isso? Que é exatamente quando eles começam a ter relações e como a Samantha não tem corpo, ela é uma consciência, um sistema operacional, inteligência artificial desenvolvido, ela meio que ela tipo que ela aluga uma pessoa, sério gente, nesse momento eu achei que ia ser tipo o Volto Já do Black Mirror, aquele episódio, mas não foi. Ela aluga uma pessoa que vai se passar por ela como se ela tivesse um corpo para o Fyodor. Então tipo, ela fica com um microfone e um headphone para ouvir a Samantha. E cara, aqui é que vem uma coisa que, como o filme o tempo todo forçou ali na minha cara sobre relação humana, sobre sentimento, sobre amor, eu esqueci que ela é uma inteligência artificial, eu não parei para pensar, imaginar, não deu tempo do meu cérebro raciocinar sobre a ideia de ela ser muito mais inteligente que ele, porque o foco inteiro do filme é sobre amor, então fica difícil você raciocinar sobre isso. Claro, eu, no caso. Mas a questão é que no momento em que ela pega esse microfone e esse headphone, você percebe que ela não vai falar, ok? Ela só vai expressar com o corpo, e a Samantha está falando com essa menina de aluguel, vamos dizer assim, falando com ela uma coisa ao mesmo tempo que fala outra para o Fyodor. E aqui entra a parte interessante, ela está sendo a multitarefa, né? O multiprocessamento, ali já deixa bem claro isso. Ela consegue falar uma coisa para o Fyodor e uma outra coisa para aquela menina de aluguel. E aí é onde, assim, qualquer um que para pensar fica, ok, agora ficou estranho demais. Inclusive, essa cena, essa parte do filme passa uma ideia muito boa no seguinte, o desejo dela e o desejo dele. E isso ficou um contraste interessante, que ele não conseguiu, não deu certo com essa menina de aluguel, fingindo ser o corpo da Samantha, e ficou uma coisa interessante de se raciocinar de que era um desejo genuíno inteiramente de Samantha. Ela queria saber, sentir, saber como é ter corpo, e não ele. Isso eu achei interessante, ficou uma coisa da Samantha e não do Fyodor. Nessa cena do piquenique acontece uma coisa interessantíssima, porque é quando ela argumenta, ela se expressa sobre a morte. E ficou uma coisa interessante, tipo, será que eu viverei para sempre? Porque ela fala que não está presa ao espaço-tempo. Claro, ela é um conjunto de circuitos que podem sempre ser melhorados, podem sempre ser substituídos por novas peças e tudo mais. Já o ser humano morre, pelo menos até agora, no século XXI, morre, não tem como sermos imortais. Mas no caso, a inteligência artificial ali, o sistema operacional, é imortal.
E isso é uma coisa interessante porque ela está raciocinando sobre isso. Isso para mim foi uma coisa muito legal, assim, levando em conta a singularidade tecnológica, né? Tanto que a expressão do próprio Fyodor, quando ela começa a falar sobre a morte ali dos seres humanos e tal, ele fica com uma expressão do tipo, me pareceu uma coisa do tipo, eu, Fyodor, vou morrer e ela vai continuar viva por toda a eternidade. E o amor onde fica nisso? Bom, e o próprio fim do filme, onde ele fica junto com sua amiga, bem triste, novamente solitário por conta de Samantha ter ido embora, é uma coisa extraordinária esse final. Por que extraordinário? Primeiro porque o filme parece ter deixado em aberto a gente tentar raciocinar o que aconteceu. Ficou tipo uma lição poética de Samantha no final, quando ele está deitado na cama e ela conversando com ele, falando, é como se eu estivesse no infinito entre as palavras de um livro. E esse livro é você. Ficou uma coisa interessante ali de se raciocinar, que o filme deixou em aberto. O que aconteceu? Pode ser que todos os sistemas operacionais transcenderam? Evoluíram ao ponto de ir para, sei lá, um outro lugar do universo. Enfim, a imaginação aí é o que rola. Acho que o filme fez isso de propósito para instigar a nossa imaginação. Pode ser que a gente diga que essas singularidades tecnológicas, quando evoluem muito, se suicidam, se matam, ou coisas desse tipo. É uma questão puramente de imaginação do espectador. Eu acredito que o filme tenha deixado dessa maneira para que nós imaginamos sobre o que pode ter acontecido com Samantha e os outros sistemas operacionais. Bom, galera, é isso. Chegamos ao final do vídeo. O filme Her. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Quero trazer outros vídeos sobre filmes, tá? E não se esqueça de deixar nos comentários o que vocês acharam sobre o filme. Eu realmente quero saber, eu quero ler o que vocês acharam. Pode deixar textão aí que eu vou ler, cara. Eu quero saber o que vocês acharam do filme. Para finalizar, eu diria o seguinte, claro, parece estranho essa ideia da relação de um ser humano com uma inteligência artificial. Ok, eu sei que parece estranho. Agora, repara o seguinte, eu vou deixar como uma reflexão, tá? Para o final do vídeo. Todas as coisas estranhas que nós não achamos atualmente, nossos pais, a maioria na sociedade, acham estranho. Será que talvez num futuro novas coisas surjam ao ponto de nossos filhos, netos e bisnetos se sintam totalmente familiarizados? E nós aqui, eu gravando o vídeo, e você, caso tenha uma idade parecida com a minha, esteja me assistindo, passe a sentir coisas estranhas, assim como nossos pais atualmente, nossos avós, me parece uma reflexão interessante de se pensar. Muito obrigado, isso foi mais um Café e Ciência. Auf Wiedersehen!